100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h01. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2019. Vamos aos destaques do Mix Notícias. Nova estrada que ligará a BR-101 ao Porto do Açu promete alavancar a economia. Prefeitura de Campos é acionada na Justiça pelo Ministério Público por obras inacabadas do Mercado Municipal e Camelódromo. Enfim, frustrante da COP25, países prometem apresentar metas mais ambiciosas sobre emissões em 2020. Ricardo Salles sobre acordo climático em Madrid. COP25 não deu em nada. Demissão fica mais barata para o empregador. Estudo do INPE indica que o óleo que atinge o litoral brasileiro veio do Mar da África. Dólar comercial fechou na sexta vendida a R$ 4,10, mais 0,33% ao dia. A arroba do boi gordo fechou a semana negociada a R$ 190 à vista no estado do Rio. Saca 50 quilos de açúcar cristal inicia a semana negociada a R$ 69,69, menos 1,02% na última sexta-feira. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Temperatura no momento 24 graus, máxima podendo chegar a 34 graus hoje. Sol com algumas nuvens e também não chove. Nas primeiras horas da manhã, trânsito segue tranquilo na maior parte das principais vias da cidade. Fluxo maior na Beira Valão em ambos os sentidos e também próximo ao Mercado Municipal, também na Formosa ali, chegando à Beira Valão. Alberto Torres com certa lentidão da Barão de Miracema até a Rocha Leão, como também na Alberto Lamego em direção ao centro e depois na 7 de setembro até o centro, entre a Rua dos Goitacazes até a Marechal Floriano, muitos buracos na pista. Trevo de Saída da Penha com chegada de quem vem da Baixada, boa movimentação em ambos os sentidos. Já na Presidente Kennedy, o fluxo é intenso de ônibus e caminhões em direção à BR-356. Ponte da Lapa, fluxo normal, maior movimentação sentido centro. Rotatória do Shopping Estrada, tráfego calmo, seguindo em direção a Guarulhos e também quem vai para Macaé. Chegando ao Rio de Janeiro, sempre retenções de São Gonçalo a Niterói, devido ao excesso de veículos para a ponte Rio-Niterói. Mix Notícias. Um novo acesso para São João da Barra, a RJ 244, rodovia que faz parte do lote 1 do programa de concessões na área de infraestrutura do governo do estado do Rio de Janeiro, com edital previsto para o início de 2020. Além de encurtar distâncias, reduzir o tempo de deslocamento de moradores, turistas e de produtos agroindustriais e desafogar o tráfego de veículos pesado na BR-356, atualmente o único acesso ao município, deve proporcionar ainda novas oportunidades de desenvolvimento para a região e para o estado como um todo. O traçado de 42 quilômetros ligará a BR-101 e o futuro contorno de Campos ao Complexo Portuário do Açu. E segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, essa facilitação logística beneficiará todas as empresas de petróleo e gás, energia, serviços e mineração já instaladas no porto. O Mercado Municipal de Campos completará um século de existência em 15 de setembro de 2021. De acordo com o MPRJ, a ação civil pública tem como objetivo que o município de Campos não realize obras de reforma no mercado municipal sem a devida aprovação do Copan e de acordo com a legislação ambiental cultural, e que a prefeitura obtenha os documentos de regularização como laudo de exigências e certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, que o governo adapte o projeto de reforma do mercado municipal à legislação ambiental cultural, mantendo a ambiência e a visualização da sua torre, e promova a restauração do acompanhamento técnico especializado do prédio original do Mercado Municipal e de seu relógio. O Ministério Público listou outros pedidos à Justiça: que o shopping popular não retorne para a rua do Barão de Amazonas, a fim de preservar a ambiência do Mercado Municipal, que a Feira Livre seja retirada da instalação anexa ao Mercado Municipal, relocando-a para o local adequado. Mix Notícias. A Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP25, terminou ontem, domingo, em Madrid, com os quase 200 países participantes concordando em apresentar compromissos mais ambiciosos para reduzir as emissões de gases poluentes. Mas os detalhes sobre como isso será feito serão acertados somente na próxima cúpula,
que vai ser realizada em Glasgow, na Escócia, em novembro de 2020. Uma das decisões mais esperadas, a regulamentação do mercado de carbono, também ficou para o ano que vem. O Brasil protagonizou um dos principais impasses do último dia da COP e ajudou a travar a assinatura do documento final. Os representantes brasileiros tentaram retirar um artigo que reconhece a importância dos oceanos e os impactos do uso da terra nas mudanças climáticas. O texto prevê estímulos a estudos nessas áreas. No fim, o país aderiu à maioria, pressionado por Chile, Rússia, Argentina, Austrália, além da União Europeia. A COP25 não deu em nada. Com essa frase, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, resumiu pelo Twitter a sua visão sobre o acordo climático fechado neste domingo em Madrid. Países ricos não querem abrir seus mercados de créditos de carbono. Exigem medidas e apontando o dedo para o resto do mundo sem cerimônia. Mas na hora de colocar a mão no bolso, eles não querem. Protecionismo e hipocrisia andaram de mãos dadas o tempo todo, escreveu o Salles. Mix Notícias. Lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana acaba com a multa extra de 10% do FGTS paga pelo empregador que dispensa o funcionário sem justa causa. As empresas ficarão isentas da multa a partir de 1º de janeiro de 2020. Continua valendo o pagamento de multa de 40% para os trabalhadores. Essa multa paga ao governo foi criada em 2001 para compensar as perdas históricas causadas pelos planos Verão e Collor, mas com o tempo passou a ser usado em programas sociais como Minha Casa Minha Vida. A extinção da cobrança entrará em vigor após ter sido incluída na medida provisória 889, que foi convertida em lei sancionada. Essa lei trata ainda do aumento do limite de saque imediato do FGTS de R$ 500 para R$ 998 e da revogação da distribuição de 100% do lucro do FGTS para os trabalhadores. Estudo do INPE realizado em novembro e apresentado na Câmara dos Deputados tem uma nova hipótese para a origem do óleo que atingiu o litoral do Nordeste e do Norte do país. O óleo teria vindo do Mar da África por cerca de 4.000 quilômetros, trazido pelas correntes marinhas por baixo da superfície. A mancha de óleo teve uma origem longe e fora da costa. O óleo que chegou na costa brasileira não veio pela superfície do mar, mas sim veio em subsuperfície. De maneira nenhuma foi detectada por nenhuma imagem de satélite nesses últimos 3 meses. Imagens que estão sendo analisadas diariamente dentro do Instituto. A hipótese é diferente da linha de investigação divulgada pela Marinha e pela Polícia Federal no início de novembro, quando o navio Bolbolina, da empresa grega Delta Tankers, foi apontado como o principal suspeito. Mix Notícias. 5 das 7 espécies de tartarugas marinhas que desovam na costa brasileira estão ameaçadas de extinção. Foi com a meta de reverter esse cenário que um grupo de estudantes de oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande criou em 1980 o Projeto Tamar, que deu início nesse fim de semana às comemorações de seus 40 anos. Mesmo diante de ameaças cotidianas, estudos científicos já são capazes de apontar uma melhora do cenário. A pesca incidental, sobretudo durante o arrasto do camarão, é considerada atualmente a principal ameaça a essas populações. Estudos realizados pela organização não governamental Conservação Internacional, em parceria com a Universidade dos Estados Unidos, já estimaram que 85 mil tartarugas marinhas capturadas em todo o mundo incidentalmente morreram ao longo das décadas de 1990 e 2000. O projeto DNA do Brasil, liderado por uma cientista brasileira, vai identificar as principais características genéticas dos brasileiros para que seja possível prevenir e tratar doenças, além de mapear os ancestrais da população. A iniciativa, lançada nesta semana, será o primeiro projeto de sequenciamento de DNA em larga escala no país e vai inserir o Brasil no mapa mundial dos estudos genômicos. Nosso projeto quer fazer um panorama geral da população brasileira como um todo, com um número grande de brasileiros para que a gente possa fazer pesquisas mais aprofundadas, tanto sobre a saúde, a genética da nossa saúde, quanto também sobre a nossa origem, de como a gente se formou a partir desses grupos populacionais originais, disse a professora Lígia da Veiga Pereira, da USP, que lidera o projeto, sob os 2 eixos do estudo genômico. Até o momento, menos de 0,5% das pesquisas realizadas no mundo contemplaram a população brasileira. Mix Notícias. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.216 da Mega Sena, sorteados no sábado em São Paulo.
O prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá amanhã, terça-feira, está estimado em R$36 milhões. Os números sorteados foram 10, 24, 42, 43 e 48. E também 49. A Quina teve 5 ganhadores que vão receber cada um R$62 mil. Acertaram 4 números, 4.361 apostadores que vão receber aí aproximadamente R$995. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 7 da noite de amanhã. Um jogo simples de 6 números custa R$4,50. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que vai vetar o artigo que triplica a pena para crimes de injúrias cometidos pela internet. A medida está prevista no projeto de lei anticrime aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional. Vou vetar aquele artigo que fala em triplicar a pena para crimes da internet de injúria, calúnia, difamação. Internet é território livre. Eu quero a liberdade de imprensa. Ninguém mais do que eu sou atacado na internet. Não é por isso que vou querer achar que tem que criminalizar. Disse ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de ontem, domingo. De acordo com o presidente, outros possíveis vetos serão discutidos com os ministros do governo. Mix Notícias. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, informou nesta sexta-feira que o governo pretende leiloar 44 projetos de infraestrutura em 2020. De acordo com o ministro, a previsão é chegar a R$101 bilhões em investimentos nessas obras. O valor estimado para a arrecadação, contudo, ainda não foi divulgado. Segundo o governo, deverão ser leiloados 22 aeroportos, 9 terminais portuários, 7 rodovias, 6 ferrovias. Durante a apresentação do plano, o ministro destacou o leilão da rodovia Nova Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. O trecho tem 402 quilômetros. Tarcísio também anunciou que na próxima semana a Agência Nacional de Transportes Terrestres irá liberar a consulta pública sobre a concessão. Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado aponta que 57% dos eleitores que declararam voto em Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 aprovaram a decisão do presidente de sair do PSL e criar um novo partido. Outros 27% desaprovam, enquanto 9% são indiferentes e 7% não sabem. O Datafolha ouviu 2.948 pessoas em 176 municípios do país entre 5 e 6 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Apoio à decisão de Bolsonaro em criar um novo partido nas faixas de renda mais alta, entre 5 a 10 salários mínimos e mais de 10 salários mínimos, 43% dos entrevistados aprovam a saída de Bolsonaro do PSL. Entre os que têm renda familiar de até 2 salários mínimos, a aprovação da mudança é de 34%. O Datafolha mostra ainda que 55% dos brasileiros não sabem da decisão de Bolsonaro de deixar o PSL e criar um novo partido. Mix Notícias. O governo brasileiro inaugurou neste domingo o escritório comercial na cidade de Jerusalém, em Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, participaram da cerimônia. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores e que vai administrar o escritório, o local terá 3 funcionários e será comandado pela analista de comércio internacional Camila Torres Meia, que está há 12 anos na agência e será a única funcionária do governo brasileiro ali. Os outros 2 funcionários serão contratados em Israel. O governo deixou para enviar ao Congresso em 2020 as reformas tributária e administrativa consideradas prioritárias pela equipe econômica. Agora terá de dividir as atenções dos congressistas com as eleições municipais e com a tramitação de diferentes medidas já em discussão na Câmara e no Senado. Nos bastidores, representantes do governo admitem que a reforma tributária poderia ser votada apenas no fim do ano e já consideram até mesmo a possibilidade disso só acontecer em 2021. A primeira fase da reforma vai unir PIS e CONFINS e está praticamente pronta. Ela ainda não foi enviada porque tanto a Câmara como o Senado já discutem propostas próprias, disputando protagonismo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a comissão mista será instalada no ano que vem e pode durar até 4 meses. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro negou que vai trocar de ministérios no início
do ano que vem. Não está previsto mudança em ministérios. Não tem nada que me leve a trocar um ministro que seja, disse em Brasília neste sábado, dia 14. Ele também elogiou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e considerou seu trabalho excelente e acusou os governos anteriores de conduzirem a educação por um mau caminho. Olha a prova do PISA, foi feita em abril do ano passado, uma das piores notas do mundo todo, disse aí o presidente. E ele também voltou a dizer ontem, no sábado, que pretende incluir policiais condenados no benefício do indulto natalino que ele deve assinar até o final deste ano. O indulto lá não é para determinada pessoa, é por aquilo que foi condenado no passado. Vai ter policial sim, vai ter civil, vai ter todo mundo lá. Agora, sempre esquecendo dos policiais. Não é justo isso daí, disse o presidente na saída do Palácio da Alvorada. Segundo ele, há um processo de criminalização de policiais no país. Não podemos continuar cada vez mais criminalizando os policiais no Brasil. Eles fazem, como regra, um excelente trabalho e tem que ser reconhecido. Ou tem indulto para todo tipo de gente, ou não tem para ninguém. Sou eu que assino, reafirmou o presidente. Mix Notícias. O Congresso Nacional pode votar amanhã, terça-feira, a proposta orçamentária para 2020. A sessão para a votação do projeto de lei do Congresso, 22/19, está marcada para as 2h30 da tarde. Antes da análise por deputados e senadores no plenário, a Comissão Mista de Orçamento vota o relatório final da proposta às 11 da manhã. O parecer preliminar apresentado pelo relator geral do orçamento modificou parâmetros que serviram para as projeções de receitas e despesas e também incorporou efeitos de propostas ao texto original do orçamento enviado pelo governo. Segundo o relatório preliminar aprovado pela comissão, o texto prevê o total de 3,6 trilhões para as projeções de receita e de despesa. Desse total, 3,5 trilhões de reais são dos orçamentos fiscal e de seguridade social, dos quais 917,1 bilhões referem-se ao refinanciamento da dívida pública. Os trabalhadores poderão receber mais de 50% do lucro do FGTS, informou na última sexta-feira a Presidência da República. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social, o percentual de distribuição a ser definido todos os anos pelo Conselho Curador do FGTS dependerá das condições financeiras do fundo. Na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro tinha vetado a distribuição de 100% do lucro do FGTS aos trabalhadores. O ponto tinha sido incluído pela equipe econômica na própria medida provisória, que criou novas opções de saques para o FGTS. Mas o Ministério do Desenvolvimento Regional pediu que a medida fosse vetada para não prejudicar os recursos para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Mix Notícias. Os ex-deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi já retornaram à prisão em Bangu 8, no complexo penitenciário de Jericinó, depois de se apresentarem espontaneamente à Polícia Federal no sábado. Os dois deixaram a prisão por um erro da Justiça no número de alvará de soltura expedido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Em razão do erro material, os alvarás de soltura referentes às decisões proferidas na Operação Furna da Onça incluíram indevidamente o número do processo da Operação Cadeia Velha. Por conta disso, os ex-deputados Paulo Melo e Edson Albertassi acabaram sendo libertados da prisão. A Prefeitura de Quissamã vai abrir dia 18, quarta-feira, inscrições para o concurso público com provas objetivas e de títulos de caráter eliminatório e classificatório para o preenchimento de 69 vagas. O edital está disponível no site oficial da Prefeitura e da Gualimp. As vagas serão oferecidas para os cargos de ensino fundamental completo, ensino médio, técnico, magistério e ensino superior. As inscrições podem ser feitas pelo endereço www.gualimp.com.br até às 11h59 da noite do dia 2 de janeiro de 2020. Mix Notícias. Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo mostra a avaliação da gestão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Partido Republicanos. Ótimo ou bom, 8%. Regular, 20%. Ruim ou péssimo, 72%. Não sabe, 1%. O levantamento foi encomendado por 2 grandes jornais. O Datafolha entrevistou 872 pessoas entre os dias 11 e 13 de dezembro na cidade do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na última pesquisa feita em março de 2018, 61% dos entrevistados consideravam a gestão como ruim ou péssima, 27% como regular, 9% como ótima ou boa e 2% não sabiam dizer.
Além do atraso de 2 meses no pagamento de funcionários das unidades de saúde da Prefeitura do Rio, que são geridas por organizações sociais, os trabalhadores da área de saúde contam que enfrentam uma rotina de dificuldades com a falta de material para atender a população em hospitais, maternidades e clínicas da família. Uma médica da diretoria do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro contou a um portal que, além dos salários, os profissionais também enfrentam falta de condições adequadas para atender a população. Queixas sobre isso não são raras. Segundo ela, a gente tem muita queixa de falta de material, de restrição ou falta de medicamento, falta corriqueira de material adequado, além da manutenção de infraestrutura, como a questão de ar-condicionado. Durante essa crise faltou inclusive material de limpeza. As equipes de limpeza ficaram sem pagamento. Segundo ela, muitas vezes os profissionais são obrigados a improvisar diante da falta do material. Afirmou que a categoria só voltará a trabalhar após receber os salários, mas destaca que a fragilidade do sistema é muito maior. Mix Notícias. E o dólar comercial fechou na sexta-feira vendido a R$ 4,10, com uma alta de mais 0,33% ao dia, segundo o Valor Econômico. A arroba do boi gordo fechou a semana negociada a R$ 190 à vista no estado do Rio, fonte Scott Consultoria. Saca 50 quilos de açúcar cristal inicia também a semana negociada a R$ 69,69, menos 1,02% da última sexta-feira, a fonte CPEA Exalc. O governo começa a pagar nesta segunda-feira, dia 16, o auxílio emergencial de R$ 1.996 para mais de 65 mil pescadores profissionais artesanais de áreas afetadas pelas manchas de óleo no litoral brasileiro. O pagamento será feito na Caixa em 2 parcelas de R$ 998 e vai seguir o calendário dos benefícios sociais, que define o dia do saque. E será conforme o final também do número de identificação social, o NIS, do beneficiário. Os pescadores receberão a primeira entre os dias 16 e 23 de dezembro. O Flamengo realizou na manhã desta segunda-feira em Doha, no Catar, madrugada no Brasil, o último treino de preparação para a semifinal do Mundial de Clubes, nesta terça, contra o Al Hilal, às 14h30, hora de Brasília. Os jornalistas puderam acompanhar apenas os primeiros 15 minutos do aquecimento no campo do Abdul Bin Khalifa Stadium. Com força máxima e sem dúvidas para a escalação, o técnico Jorge Jesus pôde fazer os ajustes finais para a estreia. Para o time retomar o ritmo de competição, o Mister tem colocado uma grande intensidade nas atividades que desde a última quarta-feira chegam a durar quase 3 horas. Como esperado, as oitavas de final da Liga dos Campeões terão um confronto de 2 poderosos clubes. O Real Madrid enfrentará o Manchester City logo no primeiro mata-mata da edição 2019/20. A UEFA sorteou os duelos nesta segunda-feira em Nyon, na Suíça, e também ficou definido que o PSG de Neymar terá como rival o Borussia Dortmund e o atual campeão Liverpool pegará o Atlético de Madrid. O Barcelona enfrentará o Napoli, enquanto Chelsea e Bayern de Munique reeditarão a final da edição de 2011/12, e a Juventus terá como rival o Lyon, vice-campeão em 2018/19. O Tottenham enfrentará o Leipzig. O Atalanta e Valência protagonizarão o confronto com menos tradição na Champions League. Você ouviu Mix Notícias.